como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. De novo. Vem, 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 vem. Escuta o clamor. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez nós clamamos. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Glória a Deus. Faz outra vez. Vem, vem. Faz outra vez. Jesus, 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 Jesus. Go! Yeah, 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 yeah. Vem, vem, vem. Jesus. Restaura, 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 restaura. Go! Vem, 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 vem. Oh! Nós clamamos, nós clamamos. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Como na primeira, em uma só voz clamamos. Faz outra vez. Faz. Nós clamamos. Vem, vem, vem. Ele tá o cabelo aí. Glória a Deus. Faz outra vez.
surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Espírito da restauração vem. Espírito da restauração vem. Sopra sobre o vale de ossos secos. Sobre o vale de ossos secos. Olá, queridos, paz seja convosco, irmãos. Boa noite, povo de Deus, boa noite, irmãos, irmãs, amigos, familiares, de perto, de longe. Agora sim, entrei no áudio de voz aqui, estava rodando um louvor aqui, fazendo a abertura da nossa live profética dessa noite de terça-feira. Agora são pontualmente 21h02, terça-feira. Bênção de Deus. Boa noite, pessoal que está aí conectado. Alguém pode me dar um retorno aí de voz? Fundo musical também, se está tudo ok, a imagem também. Eita, glória de Deus. Boa noite, pastora Noila. Boa noite, irmã Juliana. Boa noite, irmã Cassiane Campaim. Boa noite, Sidney. Boa noite aí o pessoal, paz seja convosco. Débora Almeida, Deus abençoe, querida. Pastora Vanilda, pastor Jair, um grande abraço, pastor Jair, São Lourenço do Oeste, superintendente lá daquela região abençoada. Forte abraço aí, pastor, grande companheiro, grande amigo, com quem muito aprendemos lá em Caçador, né? Um exemplo, uma referência aí para todos nós aí. Silvana está aqui também, Deus abençoe. Pastora Janemar e pastor Hilton, Lages, Deus abençoe, pastor. Pastora também, toda Lages, Deus abençoe, um abraço aí. Superintendente de Lages também, pastor Marcelo. Olha só aí, o pessoal conectado aí. Anderson Marca, tá no hospital aí? Não acredito, verdade? Vamos orar por você aí, amigo. Com o Covid, estava com o Covid. Jesus vai entrar agora com a providência e vai eliminar essa bactéria aí, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, Anderson. Oremos por você aqui, tá bom, amigo? Com certeza. Tudo certo o som aí, pastora Noila? Eita, glória de Deus. Fundo musical não está muito alto aí, pessoal? Graças a Deus. Pastor José Marcelino, seja bem-vindo também. Pastor, saudades de vocês, hein, gente? Glória a Deus, saudades aí desse pessoal, né? Irmã Neuza Moraes, Deus abençoe. Tudo certo aí, né, gente? Quero compartilhar contigo a palavra de Deus. Boa noite, irmão Décio.
alguns minutinhos aqui para nos cumprimentar aqui nessa live profética toda terça-feira, 21 horas, toda quinta, 9 da manhã. Mudamos o horário aí, 9 da manhã na quinta-feira aí, né? E os irmãos estavam acordando meio tarde, né? Alguns levantam muito cedo para ir trabalhar, mas os irmãos que conseguem estar conectados aí, né? Toda quinta-feira às 9 e terça às 9 da noite. A pastora Valéria está conectada lá da casa da pastora Vanilda, estão lá, né? Trabalhando para Jesus. Ô glória, bênção de Deus. Bênção de Deus, Deus abençoe. Vamos lá, gente. 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Versículo de número 21. Boa noite, irmão Flávio Barreto Rolim. Deus abençoe, querido Curitiba, né? Forte abraço aí à família, a irmã Adriana e os filhos. Que a bênção de Deus esteja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Mais uma noite, mais uma live profética, uma palavra de Deus para a sua vida. Com o pastor Márcio Oliveira, né? Direto de Florianópolis, aqui, Canas e Eiras, né? Graças a Deus. Estamos aqui em uma nova história e um novo tempo. Estamos construindo uma nova história e um novo tempo, né? É o início de uma longa jornada e certamente uma jornada de bênção, uma jornada de vitória para todos nós aqui. Graças a Deus. Eu quero compartilhar um texto, meu amado irmão, de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma palavra que eu estou estudando sobre isso agora e quero compartilhar com os irmãos sobre a pluralização religiosa, né? É uma palavra um pouquinho difícil de soletrar ela, pluralização, né? Vem de plural. Pluralização religiosa, né? Cultural também. Já vamos falar um pouquinho sobre isso aqui dentro desse versículo que nós temos aqui. Pastora Marisa, Caxambu do Sul, paz seja convosco. Satisfação aqui. Paz, irmã Jucinéia Batista, boa noite também para vocês. Paz seja convosco. Olha só quanta gente aqui, querido, que bênção, hein? Todas essas lives aqui ficam gravadas também disponíveis no canal do YouTube. Aí você pode acompanhar lá, ficam salvas também na página, né, do Facebook, e você pode também assistir, se tiver alguma coisa para fazer no decorrer da live, depois ela está aqui disponível para você acompanhar a palavra dessa noite em nome de Jesus. 1 Reis capítulo 18, verso de número 21, por gentileza, abra sua Bíblia, você que está na cozinha, na sala. Eita, glória de Deus. Tá friozinho aqui em Floripa, hein, gente? Tem um vento aqui de cortar a orelha lá fora. Ontem tem feito 11 graus aqui, 12 graus, né? À tarde aí um vento muito gelado aí. Tem feito um friozinho aqui semelhante àquele frio lá da região serrana, né? Só tá faltando o peão para cá. Pastor Wagner, superintendente, né? Acho que é a região 4 de Joinville. Tudo bem, meu amigo? Paz seja convosco. Saudades aí, guerreiro. Chega junto, mais uma live ao vivo aqui. É isso aí, pessoal. Eu acho que já passou de 30 pessoas aqui, porque tem algumas salas de vídeo separado, né? Tamo junto, chega junto, pastor Wagner. Eita glória. Estamos orando forte aí, né, pastor? Para que esse vírus aí seja diluído, dissolvido, desmanchado pelo poder da fé. Queremos que as coisas voltem ao normal, né? Em todos os setores e principalmente em nossas reuniões na igreja, né? Que saudade daquele movimento coletivo, de contingência, de poder se abraçar, de poder
né, se cumprimentar com força, né, com amor e com alegria. De momento nas igrejas é só coraçãozinho, só cotovelada, né, só aquele olhar por cima da máscara. A gente não sabe se a pessoa está sorrindo, está chorando. Mas enfim, né, queridos, faz parte aí do show da fé, faz parte desse tempo que nós temos enfrentado, e eu acho importante a igreja dar um bom testemunho, né, dar um bom testemunho aí, e não violar as regras estabelecidas aí, e até porque nós prezamos muito pela obediência, né? Então, vamos obedecer, mas nada nos impede de adorar a Deus e compartilhar a palavra de Deus. E aí temos essa ferramenta disponível também, que são as lives, né, através da internet, Facebook, Instagram, né? Temos essa ferramenta aí disponível para que possamos estar sempre conectados do mesmo Espírito e na mesma palavra. Queridos, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Vamos lá então. Olha só, todos que entraram permaneceram aqui. Uma palavra rápida e objetiva para a sua, para a nossa edificação e também o elevo espiritual. Verso 21 de 1 Reis 18. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar? Ou seja, até quando andarão indecisos? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se for Baal, Deus de vocês, sigam-no. Amém, queridos? Paz, irmã Luziene, Priscila Melo também, Deus abençoe. Vou repetir o texto de 1 Reis 18, 21. O profeta Elias se dirige até o povo do Monte Carmelo e, na frente de uma grande congregação de mais de 800 profetas, 450 profetas que serviam a Baal, sobre o comando de Jezabel, e depois mais 400 profetas de Azera, outro pseudo-deus daquela época, desse tempo. E Elias entregou essa palavra em um seminário de profetas. Havia vários profetas ali. E ele, tomando a palavra, ele disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, o Deus de vocês, sigam-no. Amém, meus amados? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse tempo precioso e preciso com a sua palavra, e que possamos ser fortalecidos e renovados no Senhor e na força do seu poder. Fale conosco, Pai, de maneira clara, objetiva, Senhor, e que o nosso coração seja como boa terra, absorvendo esta semente que certamente vai trazer o resultado do milagre, da cura, da libertação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mauro Elias, Ponte Alta do Norte, paz seja convosco. Valmir Vollinger, boa noite, querido. Paz seja convosco. Amados, esse período de 1 Reis, capítulo de número 17, 18, 19, enfim, tanto 1 Reis como 2 Reis, é um período onde nós entendemos, pelo estudo da palavra de Deus, ser um período de crise espiritual, de crise de identidade espiritual, melhor dizendo. Era um tempo onde Acabe e Jezabel estavam no governo, e eles então criaram algumas leis, aprisionando assim Israel de servir a Deus e de adorar o nome do Senhor Deus, Criador do céu e da terra,
o Deus de Israel. E Acabe e Jezabel eram reis daquela época, a rainha Jezabel e o rei Acabe, mas quem governava na verdade era Jezabel. E Acabe foi filho de Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. E depois Acabe assume também a liderança do reinado e continua fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E fez muito mais do que o seu pai. Casou-se com Jezabel e então, tomando a liderança daquele tempo, a liderança espiritual, a liderança moral, a liderança social, eles estabeleceram regras para que todos se curvassem diante de Baal e o adorassem como único Deus, como único Senhor. E a Baal e também a Zera, eles atribuíam todos os resultados de prosperidade, fertilidade, todo o sucesso, toda a riqueza, eles entendiam que era a resposta do Deus que eles serviam, a saber, Baal e também Azera. A missão desses 450 profetas de Baal e também dos 400 de Azera era propagar a única adoração a esses pseudo-deuses. Então trata-se de um período de crise, trata-se de um período de enfrentamento espiritual onde o Israel de Deus está aprisionado dentro de leis injustas que os impossibilitam de expressar a sua verdadeira adoração ao Deus de Israel. Também é importante falar que nesse período existia aqui 7.000 profetas que não se curvavam diante de Azera e também diante de Baal. Havia 7.000 profetas que não adoravam, não serviam, aos pseudo-deuses estabelecidos por Jezabel e também por Acabe. Porém, esses 7.000 profetas não tinham a coragem de enfrentar 850 profetas que pregavam contra o Deus de Israel. Então trata-se de um período, de um governo que determinou leis e regras para que o Israel de Deus ficasse aprisionado dentro desse sistema, do qual eles não podiam então manifestar o seu serviço, manifestar a sua adoração e manifestar também, a sua fé somente ao Deus de Israel. Agora, o que me chama a atenção, querido, é o silêncio desses 7.000 profetas. Embora eles não adorem Azera, embora eles também não adorem Baal, e além dos 7.000, talvez dos 7.000 havia mais 100 profetas que foram guardados em uma caverna, sendo alimentados por Obadias, que também estavam ali estavam dentro desses profetas que não adoravam a Baal e nem a Azera. Porém, esses 7.000 profetas, com mais esses 100, talvez dos 7.000, ou os 100 a mais dos 7.000, eles não tinham a coragem de fazer um enfrentamento público e de encarar a realidade dos fatos para estabelecer novamente um tempo de avivamento onde Israel se voltasse para Deus nessa época. Se você ler o versículo de número 18, do capítulo 19, nós vamos encontrar ali: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijam. Então, os 7.000 profetas não se inclinavam, não beijavam, não adoravam. Mas também não vemos relatos aqui desses 7.000 profetas fazendo um enfrentamento direto contra os 850 profetas que estavam sob a liderança de Jezabel.
E de repente surge no cenário um homem chamado Elias, que morava em uma cidade que hoje não existe nem no mapa geográfico, uma cidade chamada Tisbe. E ele surge do nada como enviado de Deus para provocar aquele cenário e para romper os paradigmas dessa época. Então Elias chega, e Elias sozinho, na verdade acompanhado de um servo, um auxiliar, a saber, não era Eliseu, antes de Eliseu, porque Eliseu vem depois, do desafio do Carmelo, mas certamente aqui existe um obreiro aqui que o acompanha, porque quando Jezabel faz uma ameaça para Elias, ele diz que ele deixou o moço e foi sozinho para Berseba, ou seja, para o deserto, onde ele fez aquela oração, pedindo a sua morte depois do desafio aqui que ele colocou a casa em ordem. Então percebe-se que esse homem, ele vai encarar praticamente sozinho aí esse grande desafio de arrumar a casa, de colocar a casa espiritual em ordem. Deus abençoe o irmão Adriano Braga. E Elias entra com coragem, provocando o desafio de arrumar este cenário através da palavra profética. Então trata-se de um homem de Deus, cheio da presença de Deus, e ele começa a sua jornada lá no riacho de Querite, aonde ele bebe da água do riacho. Primeiro ele profetiza, determinando que durante 3 anos e meio não haverá chuva, E lá no riacho de Querite ele bebe dessa água e Deus manda alguns corvos, alguns urubus alimentá-lo com carne fresca, Então veja que Deus está no controle da vida do profeta, Deus está no controle da vida desse homem, e ele está totalmente na direção de Deus, porque aquele que Deus chama, Deus também provê todas as coisas. Todo aquele que é chamado, escolhido de Deus, também está financiado pelo reino de Deus e nada há de lhe faltar. Todo aquele que foi escolhido, todo aquele que foi separado, todo aquele que Deus escolheu, não deve temer os desafios da vida, porque Ele nos escolheu e Ele te escolheu para que vades e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Então, aquele que Deus chama, Ele também vai prover todas as coisas e certamente não faltará absolutamente nada na vida daquele que Deus escolhe para uma missão específica. E Elias foi escolhido para esta missão de destronar Baal, destronar Azera e acabar com o reinado de Jezabel e Acabe. Então ele começa o seu ministério lá no riacho de Querite, depois ele vem para Sarepta, onde tem uma viúva, juntamente com seu filho, no meio do mato, catando alguns gravetos, e já não chove há algum tempo, e então ele faz o seu primeiro culto lá no meio do mato. O primeiro culto, Deus abençoe, pastora Noile, depois você acompanha. Deus abençoe. Lá no meio do mato, ele faz o seu primeiro culto para 2 pessoas, e lá está uma viúva desesperada catando gravetos, juntamente com seu filho, e ela dá de encontro ao profeta, e o profeta de Deus, ele propõe um desafio para ela. Onde é que tu vai? Ela diz: eu estou indo para casa, catei alguns gravetos, tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu estou indo para casa agora para fazer a última refeição, vamos comer e vamos morrer. E o profeta Elias faz aquele desafio para ela, dizendo: me traga um pouco de água e depois faça esse bolo e dê para mim primeiro, e creia na minha palavra que não faltará azeite e nem farinha na sua casa. E ela acredita na palavra do profeta. Ali no meio do mato, entre as árvores, ele faz o seu primeiro culto para 2 pessoas, e ali ele levanta essa oferta no ministério dele, e a fé daquela mulher, daquela viúva que estava com seu filho, abriu
a prosperidade de Deus sobre a casa dela, porque quando ela obedece a ordem do profeta Elias, Elias diz: agora volte para a sua casa. E quando ela volta para casa, lá tem azeite em abundância e tem também farinha em abundância. Não faltou nada, absolutamente nada. E Elias termina aqui o seu primeiro culto e agora ele vai para o Carmelo. Ele é promovido para o grande culto com mais de 800 pessoas. E agora ele se apresenta a Acabe, e então ele faz o desafio de subir no Monte Carmelo e propor o desafio para ver o qual Deus responde. Qual Deus responde com fogo, e então o Deus que responder com fogo vai ser o Deus que será entronizado, será exaltado e será glorificado. E Acabe aceita esse desafio. E aí lá no Monte Carmelo, estão todos lá, reunidos para esse grande culto. Então veja que Elias está caminhando um processo. Ele sai de Tisbe, vai ao Querite, vai a Sarepta, vai ao Carmelo. E à medida que ele vai obedecendo a voz de Deus, ele também vai vivendo as suas experiências com Deus. E lá no monte, ele diz assim para os profetas de Acabe, para os profetas de Azera: até quando vocês vão oscilar em dois caminhos? Até quando vocês vão ficar indecisos acerca de quem vocês têm que crer? Ou seja, se vocês acreditam em Deus, sirvam a Deus. Se vocês acreditam em Baal e Azera, sirvam e sigam Baal e Azera. Ou seja, Elias estava diante de pessoas que não sabiam o que queriam acerca da sua fé. Elias estava na frente de profetas, na frente de mais de 800 profetas, que não tinham certeza se Baal era Deus, se Azera era Deus. E Elias agora vai propor o desafio de apresentar a eles o verdadeiro Deus, que responde, que cura, que sara, que liberta, que transforma. Elias está ali para isso, para apresentar o verdadeiro Deus de Israel. E aí no versículo 21, ele diz assim: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Então Elias percebeu uma indecisão naqueles profetas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, queridos, sobre indecisão espiritual. Eu até anotei algumas coisas importantes aqui para que você possa entender aonde eu quero chegar nessa mensagem. Os dias que nós estamos vivendo, querido, está difícil de as pessoas estabelecer uma identidade em Cristo. Está se tornando cada vez mais difícil as pessoas tomarem uma decisão por Cristo nos dias de hoje. É o que se percebe. O cenário que nós vivemos parece um cenário semelhante ao cenário de Jezabel e Acabe. Percebe-se que as pessoas estão demorando muito tempo para estabelecer a sua identidade em Cristo. E a sua decisão está se tornando cada vez mais demorada. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, querido, sobre a pluralização religiosa. O que é isso, pastor? O significado de pluralização, ou seja, o que é variado, o que é diversificado. Hoje nós vamos nos supermercados, nós vamos na gôndola de produtos de uso pessoal, de higiene pessoal. Nós vamos encontrar uma diversidade de pastas de dente, uma diversidade de shampoos, de condicionadores, de sabonetes, uma diversidade de gel após barba, de espuma, para barbear, uma diversidade de produtos capilares, produtos de higiene pessoal. Hoje nós entramos nos supermercados, principalmente nas grandes redes, nós vemos ali uma infinidade de produtos
Isso se chama pluralização, querido. Diversidade de itens que estão ali à disposição, né, dos clientes, estão ali à disposição, né, dos consumidores. Nós vamos hoje nos supermercados, nós encontramos ali uma pluralização de tudo que tem para se vender. Nós vamos lá no corredor onde estão o arroz, onde está o feijão, onde está a farinha, nós vamos encontrar uma diversidade de marcas que estão ali. E existem algumas pessoas que já definiram a sua marca de farinha, a sua marca de café, a sua marca de arroz, a sua marca do óleo de soja, né? Já definiram a sua marca de shampoo, a sua marca de pasta de dente, já definiram a sua marca do desodorante, do antitranspirante, enfim. Isso se chama diversidade, pluralização de produtos que nós temos aí à disposição no mercado. Estou falando aqui só para entender que esse desenvolvimento dessa diversidade de coisas também chegou dentro desse movimento religioso, querido, esse movimento espiritual. Você já vai entender o que o pastor está querendo dizer aqui. Então, essa pluralização religiosa, cultural, nós temos também disponíveis hoje. Hoje existe igrejas à la carte, religiões à la carte. Hoje existe opções de altares à la carte. Existem pseudos livros e mais livros à la carte, todos eles com o propósito de dar-lhe uma direção espiritual. Todos eles. Por exemplo, eu tenho vários livros aqui no meu escritório. São todos livros de autoajuda bíblica, nenhum deles supera a eficácia, o poder da palavra de Deus. Tem livros aqui de frases de efeito, como por exemplo esse aqui, ó. Os pensamentos são mais poderosos do que os exércitos. Olha só isso aqui. Aqui nós temos frases, por exemplo, do Ayrton Senna. Nós temos frase aqui, ó. O Ayrton Senna escreveu assim, ó: somos feitos de emoções, basicamente. Todos nós estamos procurando emoções. É apenas uma questão de encontrarmos a maneira com que devemos vivenciá-las. É uma frase de efeito. Uma frase de efeito que ele vai lhe dar uma direção espiritual. Nós temos uma frase aqui de Miguel de Cervantes. Olha só. A descrição é a gramática, de boa linguagem acompanhada do uso. Hoje eu ouvi uma frase de efeito que dizia assim: a sabedoria não é o que se pensa, mas a sabedoria é saber o que faz com o que se pensa. Então são frases de efeito que nós escutamos aí o tempo todo, principalmente na internet. Nós encontramos aí esse bombardeio de frases de efeito, né? Algumas delas com princípios bíblicos, algumas delas com direcionamento do Espírito de Deus para nos mostrar a luz e também mostrar a direção do caminho que nos leva para a eternidade. Mas nós temos também, querido, nessa pluralização, né, de direções espirituais, nós temos aí uma infinidade de opções aonde aplicar a nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar, querido, sobre essa diversidade de opções religiosas que nós temos neste cenário espiritual, nessa atmosfera espiritual. Agora, é claro que a maioria daqueles que estão aqui tem uma Bíblia sagrada dentro de casa. E a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso manual de sobrevivência. Então eu quero dizer para você que nada substitui a palavra de Deus. Qualquer outro livro de autoajuda que você leia, talvez até mais que a própria Bíblia, nenhum deles terá a eficácia, o poder da palavra de Deus. Nenhum deles. Todos eles têm o seu valor ético, têm o seu valor moral, têm o seu valor de autoria, mas nenhum deles que você ler, o autor vai estar presente como a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo está presente para nos orientar
e para nos dar a direção e nos falar aquilo que Ele quer nos falar e não o que queremos ouvir. Então, a Bíblia é insubstituível, nós podemos ler qualquer outro livro, como por exemplo esse do Mark Dever, aqui, ó. Olha o tamanho do livro aqui, ó. É um livro sobre a mensagem do Antigo Testamento, o historiador da Bíblia Sagrada. Então eu preciso entender isso, querido, saber se posicionar nessa atmosfera de pluralização religiosa e saber aonde aplicar a nossa fé. Porque, infelizmente, querido, muitas pessoas estão se perdendo. Cada um age em conformidade com a sua consciência. Hoje, querido, não existe mais aquele padrão de valores éticos, morais, espirituais e sociais. As condutas espirituais são diferenciadas, são diversificadas. Então veja que essa questão espiritual também se encaixa dentro das opções de escolha. E é aqui que muitos acabam utilizando mal o seu livre-arbítrio. Quando nós vamos no supermercado, nós identificamos com aquele sabonete. Alguns gostam do Rexona, outros gostam da Dove, outros querem o Palmolive, enfim. Ali nós temos uma diversidade de produtos que estão à nossa disposição. E se tratando das questões espirituais, querido, nos dias de hoje não é diferente. E isso tem desacelerado, querido, a força da igreja militante. Porque as pessoas estão indecisas sobre quem acreditar, em quem confiar, para onde olhar, para onde ir, que igreja ir. Isso é uma verdade dos dias de hoje. Isso se chama pluralização religiosa. E aí que vem aquela questão do discernimento espiritual. Saber entender o que é a voz do homem, o que é a voz do anticristo. O que é o anticristo? Aquela pseudo-palavra que vem desacreditando de Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. E aí tem a palavra de Deus, a eficácia poderosa, a poderosa, que é a palavra de Deus que nos orienta para o caminho da eternidade, que apresenta Jesus como o único caminho para a vida eterna. Então, meus amados, hoje já não existe mais um padrão de valores éticos, de valores morais, espirituais e sociais. Existem condutas diferentes. As pessoas atiram para tudo quanto é lado. As pessoas fazem experiências espirituais de tudo quanto é lado. Tudo com esse propósito de atrair boas energias. Já viu essa? De melhorar o ambiente, porque o ambiente está pesado, porque o meu casamento está passando dificuldade, porque a família está desestabilizada, porque a minha vida financeira está um caos, porque a minha vida profissional, então eu preciso buscar uma luz. E aí eu entro dentro dessa atmosfera espiritual e eu vou encontrar uma diversidade de pseudo-altares, de altares. Uma diversidade de orientações espirituais. Aí fica mais fácil a gente se entender. Você vai encontrar uma diversidade de opções para você fazer a aplicação da sua fé. E é aqui que muitas pessoas estão errando. E é aqui que muitas pessoas estão depositando, querido, a sua fé em uma lata de lixo sem perceber. Estão vinculando a sua fé, anexando a sua fé, associando a sua fé, fazendo um acordo bilateral da sua fé em um altar onde Deus não vai se manifestar. Em um altar onde Deus não vai responder. Em um altar onde o fogo não vai descer. Em um altar onde, se acontecer alguma coisa que seja favorável, esta autoria não pertence a Deus. Você está entendendo isso aqui, querido? Como é preocupante, querido, os dias que nós estamos vivendo. E essa diversidade, queridos, que nós temos aí à disposição, tem levado pessoas a demorar muito tempo para estabelecer a sua vida em Cristo. As pessoas estão levando tempo demais
para tomar uma decisão pelo caminho. E aí eu entro nessa palavra aqui que Elias deu para os 850 profetas do Monte Carmelo, porque eles serviam a Baal, serviam a Azera, obedeciam a Jezabel, obedeciam a Acabe, mas Elias diz: vocês estão indecisos. Se vocês querem servir a Azera e Baal, sirvam. Se vocês querem servir o meu Deus, sirvam. Então é nessa prateleira, querido, de opções religiosas que nós temos aí, que todos os dias as pessoas estão pegando alguma coisa diferente. Todo dia pegando alguma coisinha diferente para tentar melhorar o ambiente, para tentar melhorar a casa, vamos tentar acertar aqui alguma coisa e nós vamos contaminando, querido, a nossa vida espiritual e a nossa fé. Essa pluralidade, querido, é uma palavra difícil de soletrar ela, pluralidade. Ela já existe há muito tempo, mas nos últimos dias, querido, ela está intensificada, astuta nos dias atuais. Porque se tratando, querido, de escolher algumas coisas para a nossa vida material, tudo bem. Eu posso trocar a marca do sabonete a hora que eu quiser. Isso não vai me fazer mal nenhum. Ou até faz, porque existem algumas marcas que elas acabam dando uma alergia na pele, deixa a pele ressecada, ou que não tem qualidade, enfim. Mas nós temos essas opções de mudar o shampoo a hora que nós queremos, de mudar a marca do sabonete, de mudar a marca da farinha, do arroz, do feijão, do café, da erva mate. Ah, pastor, eu gosto mais da Mazute. Não, pastor, eu gosto mais da erva mate charrua. Né? As pessoas têm as suas opções. Agora, se tratando, querido, da nossa vida espiritual, nós não podemos fazer a mesma aplicação, a mesma experiência que nós fazemos se tratando de ficar experimentando produtos, porque existem produtos religiosos que vão ressecar a sua fé, existem produtos religiosos que vão cegar o seu entendimento, existem produtos religiosos, querido, que vão ofuscar o seu entendimento, existem produtos religiosos, querido, que vão te desaproximar do propósito de Deus. Eita glória de Deus! Produtos religiosos em prateleiras religiosas. E aí entra aquela questão: até quando ficaremos fazendo experiências com a nossa fé? Até quando ficaremos fazendo test drive para ver se vai dar certo, gente? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até quando faremos experiências, querido, com coisas ocultas? Você que está me ouvindo aí, querido, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Olha só, tem muita gente aqui, cara. Aonde está a tua fé nos dias de hoje? Tudo pode ser plural nas nossas decisões. Hoje eu tenho, meu carro é marca Renault, mas eu já tive Fiat, né? Já tive Chevrolet, mas hoje eu optei pela Renault, gosto dos carros da Renault. Eu gosto, né? A minha erva mate aqui é a Mazute, eu gosto dessa erva mate aqui, ela é uma benção. Entende, querido? Então nós podemos tomar decisões no plural para as coisas materiais, a hora que nós quisermos fazer isso. Mas se tratando, querido, das coisas espirituais, nós precisamos ter uma identidade definida, nós precisamos ter raízes consolidadas, nós precisamos ter um direcionamento, querido, acerca da nossa fé. Então hoje nós encontramos prateleiras, né, que oferecem aí vários produtos religiosos, onde as pessoas todos os dias vão fazendo suas experiências e os seus test drives para ver se isso vai trazer uma boa energia, para ver se isso vai trazer um efeito, para ver se isso vai buscar prosperidade, se isso vai trazer harmonia para o lar, se isso vai trazer a paz para dentro de casa. Querido,
Nada substitui o poder de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São inúmeras variedades, querido, em diversos segmentos. E hoje também nós temos na vida espiritual. E essa pluralização, querido, está atrasando a decisão de muita gente na rocha. Essa diversificação que nós temos está atrasando a vida espiritual de muita gente. Quantas pessoas poderiam ter definido a sua vida espiritual quando tinham 20 anos de idade, estão com 40 anos de idade e ainda estão como os profetas de Baal, como os profetas de Azera? Não sei se é isso que eu quero para a minha vida, não sei se é aqui o meu lugar, não sei se essa é a minha igreja, não sei se eu creio na Bíblia ou não. Quantas pessoas desde a juventude vêm vivendo a diversificação da sua fé, querido? A imunidade dessas pessoas é tão baixa que tudo que lhe oferecem para ela, ela vincula na sua fé. Ela associa a sua fé. Toda mão que se estende para ela, ela faz o acordo bilateral para ver se isso vai melhorar. E as coisas pioram. E as coisas continuam embaçadas. E as portas continuam fechadas. Está entendendo isso, querido? Olha só, o pastor Jorge colocou aqui, ó, prateleiras de livre acesso. Todos podem chegar a hora que quiser, pegar a hora que quiser. E algumas opções até de graça. Querido, há um perigo muito grande, querido. Há um perigo muito grande nessas inúmeras variedades para quem deseja buscar um sentido para a vida, resposta para a vida, para quem deseja de fato a vida eterna, querido. Nós precisamos acelerar o processo de estabelecer a nossa identidade e edificar a nossa casa na rocha o mais rápido possível. Quantos entendem isso aí, querido? E é nesse campo das diversidades religiosas, das opções que nós temos, que nós vamos utilizar o nosso livre-arbítrio. É aqui que nós vamos decidir. Quantas experiências muitos já fizeram e que deu errado, e que não deu certo. E ela continua tentando e tentando e tentando, mas Jesus nunca se torna uma opção para ela. Então, todas essas experiências, meus amados, elas vão se tornando um peso de opções. As pessoas estão pesadas espiritualmente de tanto fazer, querido, test drive com a sua fé. As pessoas estão obesas espiritualmente, estão perdendo a velocidade e estão cada vez mais distantes do propósito de Deus. Então, quando Elias fala aqui no Monte Carmelo para os profetas, ele diz assim: olha, vocês que têm que decidir. É vocês que têm que tomar uma posição. Se vocês querem Baal, então que seja Baal até o fim. Se vocês querem Deus, o Deus de Israel, que seja Deus até o fim. Se vocês querem Azera, que seja Azera até o fim. Se vocês querem Tartak, Marduk, que são os pseudo-deuses do Antigo Testamento, sigam-nos. Agora eu estou aqui para apresentar o Deus de Israel. Elias subiu no Monte Carmelo e disse: estou aqui para apresentar para vocês o verdadeiro Deus de Israel. E o Deus que eu apresento para vocês vai fazer o fogo do céu descer. E aí você conhece aquela história que os profetas de Baal invocaram Baal sobre o sacrifício para que o fogo se manifestasse, e o fogo não se manifestou.
Amanheceram cultuando a Baal e Baal ficou em silêncio. Depois entra Elias. E Elias, em apenas uma oração que ele faz, de joelhos no altar, ele repara o altar, repara o sacrifício, ora e Deus responde. Então Elias apresentou naquele cenário de crise o verdadeiro Deus. Deus se manifestou em fogo na oração de Elias. E aí entra toda aquela história que você conhece. Todos aqueles profetas foram mortos a fio da espada. Depois Jezabel faz uma ameaça para Elias. Elias foge, vai para o deserto, em Berseba, né? Mas eu quero ficar detido nessa palavra aqui, querido. Até quando ficaremos indecisos? Até quando pessoas ficarão no muro? Até quando, querido? O tempo da indecisão prejudica a sua vida espiritual, prejudica a vida emocional, prejudica a vida sentimental. A demora pelo estabelecimento da identidade em Cristo como uma nova criatura, isso te leva a fazer experiências e mais experiências. Entende isso, querido? Então nós vivemos um tempo que nós precisamos se posicionar de uma maneira rápida, inteligente e não perder mais tempo fazendo experiências, mas acertar o alvo da nossa fé para que no final da história da nossa fé venhamos a conquistar a salvação. 1 Pedro 1,9. O alvo final da nossa fé tem que ser a salvação. As experiências com muitas coisas, diz o pastor Jorge, nos leva a perder a essência em Cristo nas nossas vidas, querido. Exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Está entendendo isso, querido? Você que está conectado aqui. Então, eu estou falando aqui sobre diversidades religiosas, diversificações religiosas, opções de depósitos da nossa fé. Então veja que ponto nós chegamos, querido. Eu lembro quando eu me converti, há 20 anos atrás, não levou 3 meses para mim descer as águas do santo batismo, não levou 4 meses para ser batizado do Espírito Santo, não levou 5 meses para eu estabelecer a minha identidade e definir a minha vida espiritual e edificar a minha casa na rocha. Foi rápido. Foi rápido. Eu entendi o recado, porque eu já vinha de uma vida de experiência. Eu já vinha de uma vida que eu estava tirando a minha fé para todos os lados. Mas quando me apresentaram esse Deus poderoso, Criador do céu e da terra, eu disse, agora vai. E de lá para cá, meu amigo, o meu alvo é um. O meu alvo é Jesus. É a palavra de Deus. Então, quantas pessoas, querido, que até hoje continuam nessa caminhada de experiências? Olha só, querido, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 18, isso aqui é importante falar, querido. Há uma advertência quanto a práticas pagãs aqui. Isso aqui está na Bíblia Sagrada. Qualquer Bíblia, nós vamos encontrar esse texto de Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar coisas repugnantes que as nações praticam. Querido, não imite a fé. Não imite as práticas daquelas pessoas que fazem suas experiências em um altar onde não se prega Cristo como o único e suficiente Salvador. Então veja que a advertência aqui é não fazer experiências. Porque aquela pessoa fez, eu vou experimentar o que ela fez, para ver se dá certo. Então nós temos aqui uma advertência para não imitar práticas pagãs. O que são práticas pagãs? São aquelas práticas
que são abomináveis aos olhos do Senhor, e aqui o texto vai falar. Não permitam que se ache alguém entre vocês, olha só, que queime em sacrifício seu filho, a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte espíritos, ou consulte os mortos. Aí o verso 12, olha só, filho, Deuteronômio 18, 9. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas coisas que o Senhor, o seu Deus, os expulsa daquelas nações, expulsa aquelas nações da presença de vocês. Aí o verso 13, permaneçam inculpáveis perante o Senhor Deus de Israel. Nós precisamos praticar uma fé, querido, que nos coloque, que nos leve a colocar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir, sem a consciência pesada, estando certo de que começamos um dia em Deus e terminamos um dia em Deus. Nós não podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a nossa consciência espiritual pesada, por ter feito uma experiência, porque toda experiência ela vai te dar um resultado, seja ele benéfico ou seja ele maléfico. Porém, toda experiência fora da palavra de Deus pode até te trazer algum resultado benéfico, porém a autoria não pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não pertence a Ele. Tudo aquilo que Deus faz e fará a nossa vida será pelo caminho da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Olha só, a irmã Chayane Tayana, irmãos e irmãos aqui estão escrevendo assim, ó, pular de galho em galho, andar de igreja em igreja sem saber realmente o propósito e sem a intenção de criar raízes. É verdade, gente, isso é uma verdade. Então as pessoas estão levando muito tempo para estabelecer, querido, propósito. Estão levando muito tempo para estabelecer a sua identidade, querido. E daqui um pouquinho as pessoas estão com 60, estão com 70, estão com 80. E a fé? E a fé está onde? Até quando cochareis entre dois caminhos? Então, querido, nós temos que tomar um cuidado, partindo aqui para o final dessa palavra. Estou falando sobre pluralização religiosa, cultural, né? Significa coisas variadas demais, coisas diversificadas demais, né? E cada um age em conformidade com a sua consciência. É claro que cada um decide. Agora, eu preciso entender que todos os resultados que eu tenho hoje são respostas das decisões espirituais que eu fiz, das experiências que eu fiz até aqui. São inúmeras variedades em diversos segmentos e hoje também há diversos segmentos para a vida espiritual. E cada um escolhe o caminho que segue. Agora, quando se fala em céu, todos querem ir para lá. Quando se fala em eternidade, todos querem ir para lá. Quando se fala em salvação, todos querem ser salvos. Quando se fala em vida eterna, em nova vida, todos querem. Mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então quer dizer que fora de Cristo, toda porta é uma porta alternativa. Todo caminho é um caminho alternativo. Te leva para algum lugar, mas não te leva para a eternidade. Te dá algum destino,
menos o céu. Te leva para algum alvo, menos o alvo da salvação. Quer ver só, querido? 1 Pedro 1,9. Deixa eu ler para ti aqui. Vamos ter cuidado, querido. Vamos ter cuidado, querido. Cuidado com as prateleiras religiosas. Cuidado, cuidado, cuidado. Deixo aqui essa palavra de conselho, porque não podemos vincular a nossa alma e o nosso espírito naquilo que dizem que é bom, quando na verdade é mal para as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A salvação das suas almas. Já pensou, querido, você fazer uma caminhada de 20 anos achando que está certo e lá no final você entender que você estava errado? Você errar o alvo? Passar uma vida toda questionando e chegar no último dia, querido, e você entender que era tão simples o discernimento do Evangelho, da Palavra de Deus, que todos têm dentro da sua própria casa? Já pensou nisso, querido? Então, Jesus é absoluto. Eu escrevi isso aqui. Mas para quem deixa ele ser absoluto? Jesus é absoluto. Para mim, ele é absoluto. Não há ninguém fora dele. Nunca houve antes, nem haverá depois. Mas Jesus só é absoluto para quem permite que ele seja. Porque se ele é, você não faz mais experiência com a tua fé. Se ele é, você não coloca mais acessórios no nome de Jesus. Se ele é, você não precisa nem de objetos místicos nas prateleiras do seu escritório, nas paredes da sua casa. Você não precisa de nada. Quando Jesus é absoluto na sua vida, a única coisa que nós precisamos é a palavra de Deus. É a única coisa que nós precisamos. Quando Jesus é absoluto, nós dormimos com ele, adorando a ele, e levantamos com ele, adorando a ele. E tudo quanto acontece na nossa vida, nós entendemos que tudo provém de Deus, que tudo é vontade de Deus. Então, Jesus é absoluto para quem permite que ele seja absoluto, único e suficiente Salvador da sua vida. Então, meus amados, são 22 horas e 3 minutos. Até quando cochareis entre dois caminhos? Sabe, amados, é preocupante os dias de hoje. É muito preocupante. Por exemplo, esse tempo de pandemia agora, há um desespero de muitas famílias. Há um desespero, há um medo se instalou na sociedade, né? O medo nos toma. A preocupação com o amanhã, as nossas lideranças de governo, Deus abençoe pastor Fagundes, não nos dão nenhuma resposta concreta. Enfim, e há uma expectativa. E essa expectativa desperta o desejo de buscar alguma coisa. E quantas pessoas nesse tempo de pandemia, querido, estão com a sua fé no ar, querido? Quantas pessoas nesse tempo de pandemia, um desespero para proteger a sua casa, para proteger a sua família, para evitar que a miséria chegue, para evitar, meu Deus, que os problemas se multipliquem, para sentir um pouco de paz, para ter um pouco mais de alegria, para poder dormir bem durante a noite, para poder levantar e trabalhar com uma consciência tranquila, fazem as suas experiências
para ver se as energias melhoram, se o ambiente deixa de ser pesado. Querido, deixa Jesus entrar nessa casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deixa Jesus entrar nessa casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Eu não estou ouvindo. Diminui o barulho das práticas religiosas ou diminui o volume de ruídos e barulhos estranhos em busca de sinais divinos e abre a porta e deixa o Messias entrar lá dentro, querido. Deixa ele fazer uma visita. Não, só visita não, deixa ele morar lá dentro. Porque aonde Jesus está, o mal não permanece. Aonde Jesus está, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos, querido, definir a nossa vida espiritual. Eu já defini a minha e não mudo o roteiro. É o roteiro da palavra, é o roteiro da adoração, é o roteiro do jejum, é o roteiro. Esse é o roteiro, essa é a minha rotina, a rotina da fé. É a Bíblia. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui tem 6, irmão. Ô glória. Só aqui tem 6. Essa aqui é o xodó. Essa aqui é a linguagem de hoje. Essa aqui é um estudo do Evangelho. Essa aqui é para fazer casamento. Essa aqui é a Bíblia judaica, né? Ela tem uma tradução no judaico. Ô glória. Essa aqui é top. Essa aqui é para mim fazer casamento, cerimônia. Olha que linda, ó. Slim, tradicional. Essa aqui também é uma slim para o carro, top. Essa aqui é para fazer um estudo revelado do Evangelho, dos Evangelhos. Essa aqui é a mensagem de hoje, uma linguagem contemporânea, atualizada. Essa aqui é que eu uso para pregar. Essa aqui está esmiuçada, essa aqui está amassada. Tem mais isso aqui, irmãos. Tem mais. Tem esse aqui, que é para estudar a Bíblia. Tem o quem é quem na Bíblia. Tem pregando a palavra com poder e autoridade. Tem dispensação. Tem dicionário, querido, bíblico universal. Tem esse dos pensamentos mais fortes que o exército. Tem esse aqui, a recompensa e a honra. Tem esse aqui, curai os enfermos, expulsai demônio. Tem um livro aqui do Apocalipse. Tem paixão e persistência. Tem falando sobre divórcio, casamento. Tem falando sobre orações não respondidas. Tem conversando com Deus. Eu tenho personagens bíblicos. Eu tenho a maravilhosa boa da vida, né, falando de Jesus. Tem planos e propósitos práticos. Tem esse Max Lucado, Sem Medo de Viver. Tem Philip Vincent, esse aqui, ó, Maravilhosa Graça, sobre a graça de Jesus. Tem um devocional do Pai, 1000 devocionais, A Fé Começa em Casa. Tem o livro de Josué, esse aqui é top. Esse aqui da Rua Azusa, do Grande Avivamento do século XIX, 1906. Honrando o Senhor com as nossas primícias. Tem a Declaração de Fé. Tem o Manual Quadrangular. Tem Despertar da Revolução Silenciosa. Tem esse aqui, ó, um devocional. Quem está me enxergando aí, irmão? Tem 8 hábitos também para uma liderança. Tem outro aqui do Poiuchu. Tem outro aqui do Homem que Desceu do Céu. Tem outro aqui do C.S. Lewis. Paz seja convosco, irmão. Quem está me enxergando aí? Todos eles são importantes. Ô, glória! Eu comprei em prateleiras. Mas a palavra de Deus é infalível. É aqui, querido. É aqui. É aqui. A salvação começa por aqui.
A vida nova começa por aqui, família na rocha começa por aqui, vida eterna começa por aqui, querido, família restaurada começa aqui, vida de sucesso começa pela palavra de Deus, querido, pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia, releia, mas nada substitui a revelação de Deus, porque a Bíblia é cristocêntrica. Se tirar Jesus da Bíblia, ela é a matemática sem o número, a biologia sem a vida, a física sem a matéria. Jesus é tudo, é Jesus que muda a história. Eita glória de Deus! É Jesus, gente. É Jesus. Para que fazer experiência, gente? Para que fazer test drive? Vem para a palavra. Vem para a Bíblia. Amém, queridos? Medita nessa palavra, querido. Para finalizar aqui, ó. Essa diversificação, essa pluralização religiosa, querido. Olha só isso aqui. Essa diversificação está eliminando a doutrina do julgamento. Como assim, pastor? As pessoas não têm mais medo do último dia. Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Meu Deus, gente. As pessoas não estão pensando, querido, nesse dia, que nós teremos que prestar contas do depósito da nossa fé. Quer ver só, querido? Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Nada julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo que está descoberto e exposto, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta no último dia. Então, meus amados, essas prateleiras religiosas, espirituais, literárias, místicas, superficiais, está deixando a consciência de muita gente indecisa, pesada, a ponto de que as pessoas não sabem para onde olhar, não sabem quem crer, não sabem quem seguir. Será que eu vou para Baal? Será que eu vou para Zera? Será que eu vou? Com quem que eu vou? Vem com Cristo, querido. Tempo de pandemia, tempo de medo, de crise, de instabilidade. Coloca essa casa na rocha, filho. Define a sua vida espiritual, estabeleça a sua vida espiritual. Defina a sua identidade de uma vez por todas, independente do que vão falar ou vão dizer. Defina. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Defina, querido, defina a sua igreja. Defina a sua base espiritual. Defina a sua cobertura espiritual. Se você quer Baal, fica com Baal, querido. Fica na tenda de Baal. Fica na tenda de Azera. Fica na tenda de Tartak, Marduk, Diana. Fica na tenda. Cada um escolhe o Deus que quer. Mas a Bíblia
Se você crê na Bíblia, ela só apresenta um só. Leia Jeremias 10. Um Deus apenas. Leia todos os versículos de Jeremias capítulo 10. Leia o Salmo 115. Fica com a Bíblia. Que Deus te abençoe, querido. Cuidado com a pluralização religiosa. Tem coisa que você está experimentando, está ressecando a sua fé. Tem coisas que você está tomando banho com coisas espirituais que está deixando a sua pele cada vez mais leprosa. Ai, Jesus, falei. Sabe aquele shampoo que resseca o cabelo, irmão? Sabe aquele sabonete que resseca a pele? Sabe aquela pasta de dente, querido, que deixa os dentes amarelados? Sabe aquela marca de café, querido, que não presta, é uma porcaria? Sabe aquele arroz que fica papa? Embora algumas pessoas gostem do arroz papa, né? Entende? Sabe, querido, aquela marca daquele produto que não te fez bem, querido? Pois é. Nessa pluralização religiosa, existem alguns produtos religiosos aí, mas deixa eu te dizer que a Bíblia não é produto. A Bíblia é a palavra de Deus. Existem coisas que estão ressecando a sua pele, te deixando leproso, te deixando cego, te deixando surdo, acabando com a sua fé, acabando com a sua vida emocional, acabando com a sua vida espiritual, acabando com a sua vida sentimental. E a pessoa não para de fazer experiência. E ela vai na prateleira, deixa de ir na igreja, deixa de ouvir a palavra de Deus e continua procurando e depositando a sua fé em lugares ocultos, porque ela não quer manifestar, ela não quer publicar a sua espiritualidade. Eu tenho vergonha de ir na igreja, pastor, eu tenho vergonha de que vão falar, porque meus amigos de trabalho, é porque eu trabalho com pessoas, pastor, eu sou uma pessoa pública. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim aqui embaixo, nessa terra, eu me envergonharei dele diante do Pai. Está com vergonha de Jesus, querido? Está com vergonha de pegar uma Bíblia desse tamanho e sair de casa com a Bíblia? A coisa mais linda que tem é você sair de casa com a Bíblia no carro e entrar no trabalho com a Bíblia debaixo do braço e aquelas pessoas olhando para você e dizendo: olha lá, ó. Mas você sabe, querido, que a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. As experiências, querido, da fé estão tirando o seu paladar, estão tirando o seu olfato, estão acabando com a sua visão, estão acabando com o seu tato, estão acabando com a sua audição. Os 5 sentidos estão desaparecendo, querido. As pessoas não sentem mais a presença de Deus, não sente mais. Por que não sente, pastor? Por causa das experiências, por causa dos artigos religiosos, por causa da superficialidade, por causa das experiências espirituais. Filho, Elias pregou para quase 1000 pessoas no Monte Carmelo. Ninguém se converteu. Elias fez o fogo descer. Ninguém dos 450 de Baal, dos 400 de Azera, resolveram abandonar Azera e Baal e partiu para o Deus de Elias. Foi para o culto sozinho e saiu sozinho. Pensa num culto pentecostal no Monte Carmelo. Ninguém abandonou Baal e nem Azera para experimentar o Deus de Elias.
para experimentar o Deus de Israel? Ninguém. Mas Elias deixou claro: eu vou mostrar para vocês aqui quem é Deus. Aí vocês decidem. Se vocês querem Baal, partiu com Baal. Se vocês querem Azera, partiu com Azera. Se vocês querem meu Deus, chega junto. Aleluia! Quantos estão aí na bênção aí? Hebreus capítulo 4, versículo 12, para finalizar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e as intenções do coração. Deus abençoe, irmão Odete. Deixo aqui essa palavra para a sua... Agora vou ter que organizar aqui, fiz uma bagunça aqui na minha prateleira de livros, irmão. Mas eu finalizo essa mensagem dizendo: tomemos cuidado. Amém, irmã Neuza? Silvana, Odete, Jorge, Célia, quem mais que está aqui comigo? Luziene Moraes, Deus abençoe. Silvana, Deus abençoe. Pastora Hilda, pastora Valéria. Olha só quanta gente bacana tem aqui. Chain, Tayana, Leonir de Martini, Maravilha, Santa Catarina, Fernanda Souza, Ângela de Oliveira, pastor Fagundes. Eita, glória de Deus. Olha só quanta gente boa aqui. Pastor Jorge, tia Vilma, Ecleia Martins, Deus abençoe. Glória a Deus. Cirlei Lasta, Deus abençoe, gente. Mamãe está aqui também, mamãe Neiva. Laura do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Ellen Débora, Ellen Monique de Ponte Alta do Norte. Jocelita, mãe do Cris, Deus abençoe. Irene Maria de Bortolo, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa e família. É isso aí, gente. Valmir Vollinger, Luiz Pereira, lá de Ponte Alta do Norte. Tá bom, gente? Cada um age em conformidade com a sua consciência. É claro que nós temos livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Porém, eu digo para você, querido, o nosso livre-arbítrio, ele pode ser uma chave para a eternidade e ele pode ser uma chave para o abismo sem fim. Nós temos sim o poder da escolha. Nós temos sim o poder da escolha. Vamos decidir sim o que queremos para a nossa vida emocional, sentimental, familiar, financeira. Decidimos o que comer, o que vestir, o que calçar, onde morar, cidade. Escolhemos tudo isso. Agora, podemos até fazer essas experiências, mas se tratando da vida espiritual, querido, o que falta para as pessoas é um pouquinho mais de zelo, de cuidado, para não se comprometer e perder a sua alma de uma vez por todas, através das suas experiências religiosas. Sei mais sobre isso, querido. Procure desenvolver uma fé na palavra de Deus. Aproveite esse tempo, de isolamento social, onde o vento está soprando muito forte, e nesse vento muitos estão se perdendo e depositando a sua fé em lugares errados e as coisas vão ficar pior ainda. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Jessé, o pão da vida, a fonte da água da vida, e aquele que bebe, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus não é só mais uma opção. Jesus é a solução, querido. Amém? Qualquer outro caminho, qualquer outro nome é pseudonome. Qualquer outro caminho é pseudo-caminho. Qualquer outro livro a não ser a Bíblia é pseudo-livro. Amém, queridos? Qualquer outra luz a não ser a luz de Cristo é uma pseudo-luz. Qualquer outro nome estará abaixo do nome
de Jesus. Qualquer outro nome está abaixo do nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum nome é dado entre os homens pela qual possa o homem ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Amém, queridos? Alinhamento espiritual. Edificação na rocha. Jesus é a rocha. Mateus 7, 24. O que ouve a palavra e pratica, vou comparar o homem que edifica, constrói, levanta, casa, família, sonhos na rocha. Pode vir a chuva, pode vir pandemia, pode vir a terceira guerra mundial. Esta casa não cai porque está muito bem edificada na rocha, na palavra de Deus. Qualquer outra edificação, qualquer outra opção que não seja rocha é areia. E a areia, quando vem a chuva, quando vem o vento, vai derrubar essa casa, querido. Tem um monte de casa aí no chão, porque no tempo de pandemia não estava na rocha, estava na areia e a casa foi para o chão. Caiu tudo. Então, se é para reconstruir do zero, que seja em cima da rocha. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deixo aqui essa palavra de ordem profética para você refletir, para você pensar sobre tudo quanto você tem vivido na sua vida espiritual. Porque uma vida espiritual muito bem definida reflete em sentimentos definidos, vida emocional bem definida, vida sentimental bem definida. Quando temos a vida espiritual bem definida em Cristo, uma identidade consolidada, querido, nós superamos, nós suportamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É aquilo que Josué disse, né? Lá em Josué 24:15, se não me falha a memória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o tempo, querido, de tomar decisão. Amém? Procure uma igreja bem perto da sua casa, uma igreja que pregue a verdade, a palavra de Deus. Uma igreja que não venda o Evangelho. O Evangelho não se vende, nós recebemos de graça e de graça nós entregamos, querido. Milagre não se vende, revelação não se vende, palavra não se vende, conselho da parte de Deus não se vende. Nós entregamos de graça, para que você seja abençoado de graça. Amém, queridos? Amém, meus amados? Tudo é de graça. A salvação não é pelas obras, é de graça, é um dom gratuito de Deus, é de graça. A salvação não vem por obras, mas vem pelo caminho da cruz, caminho da confissão, do arrependimento, querido. Amém? O Evangelho não pode ser vendido, embora estejam vendendo, né? Estão vendendo o Evangelho, vendendo versículos do Evangelho. Aí é aquela questão da pluralização, né? Existe tanta opções aí que estão até fazendo uma mercadologia bíblica, vendendo a palavra de Deus. Mas nós entregamos a palavra de graça, porque foi de graça que eu recebi ela. Hoje eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, esse ministério abençoado que eu honro, sim, porque foi a igreja que abraçou a minha casa, a minha família, meus filhos, a igreja que eu considero a minha mãe espiritual, que me gerou para a eternidade através de Cristo. Nela eu exerço o meu sacerdócio, o meu ministério, né? Estamos ali com a pastora Valéria trabalhando, apacentando, cuidando. A igreja, ela se mantém sim com as contribuições dos irmãos que são fiéis dizimistas, que são ofertantes, sim, né? Nós cremos nesse poder da semeadura, mas a Bíblia diz: cada um contribua o que estiver proposto no seu coração. Faça isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não faça com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua o que tiver proposto no seu coração. Amém, meus amados? A obra de Deus hoje, ela se mantém pela fidelidade, sim, dos dizimistas e dos ofertantes. Mas ninguém recebe pressão psicológica para ser um ofertante e dizimista. Todos se tornam, né, por voluntariedade, por liberalidade e desejo de abençoar a obra de Deus. É assim que nós trabalhamos.
Mas eu quero dizer, querido, que a palavra de Deus é para todos nós. De graça nós recebemos, de graça nós entregamos. E o Deus da provisão supre todas as nossas necessidades e não nos deixa faltar nada. Amém, querido? Então não se contamine, não generalize tudo que você ouve, tudo que você vê. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, sacerdotes de Deus, levitas de Deus, que foram levantados sim, para estar na frente do trabalho, levando a mensagem, levando a palavra de Deus. Amém? Desqualifique quem você quiser, né? Todos têm esse direito de acreditar ou não acreditar, de confiar ou não confiar. Mas não coloque todos no mesmo pacote da sua sentença. Amém, queridos? Tem muito profeta de Deus nesse campo, nessa seara, homens e mulheres de Deus trabalhando com honestidade, com fidelidade, fazendo a obra de Deus. Amém? A Igreja Quadrangular de Canasvieiras está aqui para servir, uma igreja para todos, uma família para todos. Amém, meus amados? Deus abençoe vocês. Amanhã, quarta-feira, nós temos oração e intercessão na igreja. Sexta-feira nós temos a oração ao culto das causas impossíveis. E também domingo, 19h30, nós temos aí, né, celebrando Jesus em família. Um culto abençoado. Estamos aí seguindo fielmente as normas estabelecidas nesse tempo de pandemia, tá bom? Também lembrando os irmãos que estamos transmitindo a live dos nossos cultos da sexta e do domingo lá no Facebook IEQ Canasvieiras. Entra lá, querido, compartilha lá, curte a nossa página lá, acompanhe. Todo dia tem devocional, todo dia tem palavra, amém? As lives de culto estão lá também. Chega junto, nosso lema aqui é chega junto, porque juntos somos mais fortes. Deus abençoe, um beijo no seu coração, paz seja convosco e até quinta-feira, às 9h da manhã, estamos aqui em mais uma live profética de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração, queridos, que a bênção de Deus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Enter TF card and play in. Deus abençoe, gente.